Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do programa Universidade para Todos, tá? Hoje separamos um tema muito importante aqui para podermos trabalhar. Essa imagem ela já meio que nos diz muito sobre o que nós iremos tratar aqui, e o tema da nossa aula de hoje se fala sobre os problemas ambientais urbanos. E quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, nós estamos falando sobre o volume do descarte de resíduos que são jogados fora, sobre a questão da poluição com emissão de CO2 na atmosfera, o processo de desmatamento que está ocorrendo aí em várias partes do Brasil, o descarte ou o esgoto que não é tratado antes de ser despejado no leito dos rios, a questão das geleiras aí, das calotas polares que estão descongelando. Então tudo isso aí são problemas ambientais que nós vamos aqui trabalhar na aula de hoje. Como podemos caracterizar então um problema ambiental? Bom, a princípio ele deve ser entendido como qualquer desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um desequilíbrio ecológico, aquilo que a gente tem fora do padrão, fora do normal. O impacto ambiental ele é resultante geralmente, em sua maior parte, da ação antrópica do homem, ou seja, aquela ação que o homem tem sobre o meio ambiente, a mudança que o homem faz sobre o meio ambiente. E que mudança é essa? É o que eu falei anteriormente, processo de desmatamento, o despejo de esgoto dentro do leito dos rios, a emissão de CO2 por causa do processo industrial que está longo e avassalador. Então tudo isso aí vai estar ocasionando essa mudança, esse choque ambiental que está causando aí esse trauma ecológico. Logo que, no entanto, pode ser também resultado de acidentes naturais. E que acidentes são esses? A explosão de um vulcão, o choque com um meteoro, um raio, um tsunami. Então todos esses são fatores, tá? Que vai ocasionar aí esses impactos ambientais, esse desequilíbrio ecológico. Porém, quando isso acontece de uma forma natural, isso já é do cotidiano. A natureza já vem passando por isso desde antes da existência do ser vivo, da humanidade em si, do ser humano, entrar nesse período do antropoceno, que o homem isso já acontece. Mas hoje o ser humano, o homem, ele já acelerou esse processo. E é por causa disso que nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. Bom, pensando nisso, pensando na questão do meio ambiente, a resolução normativa do CONAMA, tá, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, lá o 001/86, eles consideram que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, tá? Então qualquer ação que o homem faça, que seja ela direta ou indiretamente, e que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, tá? Ela deve ser pensada e estudada para que não fira esse direito aí da população, porque isso vai estar também presente na Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 225, quando ele fala que todo ser humano tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E se pensarmos bem na lógica, a única coisa que nós não temos é esse equilíbrio ecológico. E também que afete as atividades sociais e econômicas, tá? Então qualquer coisa que afete esse perfil, visando que tudo hoje que nós podemos possuir está dentro do ambiente, desse meio ambiente, da natureza, desses recursos naturais, que eles não são infinitos, tá? Nós vamos trabalhar isso também durante esse conteúdo. Esses recursos naturais, eles não são infinitos, eles têm um fim, e o homem, tá? A sociedade está acelerando o processo desse fim, diminuindo o tempo de vida desse recurso, já que nós iremos utilizar ele aí por um todo. A conservação da biota, que é a fauna, a flora, então pensar justamente na proteção desses ambientes, tá? Que também, se nós pensarmos na natureza, né, nessa questão da biota, esses ambientes fazem parte, são lares da fauna, e quando você retira ali, você retira esse ambiente de vivência desses animais, tá? Então pensar também nessa perspectiva. Uma outra coisa são as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, lembrando que aí eu falei aí da questão do descarte dos resíduos no leito dos rios,
mas, por exemplo, depois que isso chega no leito dos rios, isso é levado, isso é carregado e vai chegando até os oceanos, e ao chegar nos oceanos, eles vão se concentrando em determinada parte. Se você der um mergulho, para você ter uma ideia, se você der um mergulho em uma área onde seja a foz de um rio, no oceano, no mar, você vai ver que há uma concentração de lixo nessas áreas que foi levado pelas águas. E algumas delas se direcionam às áreas de preservação permanente, que são as áreas de mangue. E como a forma da fauna, da flora desses ambientes, que são daqueles galhos entrelaçados, tá? Das raízes expostas, então o lixo acaba muitas vezes se acumulando nesses ambientes, prejudicando ali a fauna daquele local, a vida que se estabelece naquele ambiente. E a outra coisa é a qualidade dos recursos naturais. E aí me vem a pergunta, qual é a qualidade da água que está chegando no seu lar? Tá? Qual é a qualidade do alimento que está chegando na sua casa, que você está comprando? Qual é a qualidade dos legumes, tudo isso que você tem consumido? Qual é a qualidade da carne que está chegando, do peixe, do frango que está chegando na sua casa? Então, a gente pensar também nesses recursos ambientais, que a gente está falando justamente disso. Ah, mas não é só a questão da fauna e da flora? Sim, mas, por exemplo, quando se há essa produção, o que tem se utilizado nesse processo de produção desses alimentos? Então tudo isso é pensar também nessas qualidades. A qualidade do solo que está sendo plantado aí, as hortaliças, que está sendo plantado os legumes. É um solo propício? Como é que está o processo de contaminação por causa do uso de agrotóxico nesse ambiente? Então tudo isso é de se pensar nessa análise. Também devemos pensar aí quando falo muitas vezes de desastres naturais, podem ser naturais e muitas vezes podem ser criminosos, mas isso é a imagem de um incêndio no Parque Nacional de Brasília, é uma queimada, uma destruição ambiental que pode ter sido ocasionada, pensando ali na cidade central, no Planalto Central, longe aí das áreas dos oceanos, então não tem influência aí da maritimidade, então isso pode ter sido sim um desastre natural, porém causado pelo volume, tá? Pensando dessa forma, de CO2 na atmosfera, tá? Que aí há uma concentração desses gases, o que faz aumentar a temperatura dentro do globo terrestre. Então, isso aí pode ter ocasionado justamente nessa área, por outros fatores que aí a gente vai pensar ao longo aí das aulas, e também que vocês possam aí pensar um pouco criticamente sobre o que pode ter causado aí esse incêndio. Os principais problemas urbanos ambientais estão ligados aí à poluição, e aí dentro da poluição a gente vai ter alguns desses fatores, que é o ar, o solo, poluição visual, poluição das águas, poluição sonora, tudo isso aí vai estar presente, tá? Tem alguns exemplos que a gente vai utilizar lá na frente em outras aulas, vou deixar vocês curiosos aí para a próxima aula também a respeito disso. Tem a questão dos resíduos sólidos que são gerados, tá? E aí, como eu falei anteriormente, a gente acaba consumindo e produzindo muito desses resíduos. O esgoto, tá? Então, enchentes, erosão terrestre, marinha, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, tudo isso aí vai estar correlacionado a problemas ambientais e problemas urbanos. E quais são as causas desses problemas ambientais? Aí agora a gente começa a pensar. Podemos pensar inicialmente pela Revolução Industrial, já que a gente está falando aí da produção, da emissão de CO2, o processo de industrialização da primeira Revolução Industrial que começou lá em 1750, em Londres, na Inglaterra. Então, quando começou lá, aí já se começa a pensar em toda essa perspectiva. O capitalismo e a globalização, lógico que com o processo de industrialização as coisas começaram a se acelerar, e o processo de globalização e capitalismo nos tornaram pessoas muito consumistas. Então, quando a gente mais consome, mais resíduos nós iremos gerar, e aí vai ter outros problemas, vai causar os problemas ambientais. O processo de urbanização e crescimento desordenado das cidades, existe sim algumas cidades que foram planejadas, mas após um determinado tempo, essas cidades acabam por, aos seus arredores, a sua periferia, ela começar a crescer desordenadamente, tá? Então temos várias cidades que vão dar exemplo disso. O aumento populacional de quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Isso quer dizer que nós temos aí mais
muita gente para consumir esses recursos naturais. Então vai ter um processo de consumismo cada vez maior. Então há uma preocupação muito grande com o crescimento populacional, com a questão do crescimento da população. Porque quanto mais pessoas se tem, mais vamos ter que produzir, mais as cidades vão crescer, mais nós vamos consumir, mais nós vamos gerar resíduo. E assim esse processo é como uma bola de neve que vai crescendo e crescendo. Uma outra coisa é a ineficácia da política de educação ambiental, tá? Que é a questão de como se trabalhar esse conteúdo. E aí não estou falando de trabalhar na universidade ou aqui apenas em um programa educacional. Estou falando de se trabalhar isso desde a educação infantil, tá? Pensando na política de educação ambiental, de que devemos pensar em como se utilizar os recursos naturais e como utilizar esses recursos no processo de separação dos resíduos para diminuir o descarte desses resíduos no meio ambiente. Então, pensando em todas essas logísticas dos problemas ambientais urbanos, é pensar primeiramente na eficácia, tá? Se ter uma política de eficácia da política de educação ambiental, para se trabalhar esse processo desde lá do início da educação, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje, tá? Isso foi só uns pontos para deixar vocês curiosos, porque na próxima aula nós vamos estar trabalhando os tipos de poluição e as causas e consequências que esse tipo de poluição pode trazer para o meio urbano e também as causas que isso traz diretamente ao meio natural, tá? Se ligue na próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima.